Todos abriram em Hebreus 12? Amém? Vamos ler os 3 primeiros versículos e depois a gente começa de novo. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Até aí, gente. Eu queria agora que a gente voltasse e a gente vai entender um pouquinho desse texto. Vamos lá. O texto ele começa com aquela palavrinha-chave, aquela palavra que é qual? Como é que começa o seu texto? Portanto. A minha turma de hermenêutica bíblica, cadê minha turma? Levanta o braço aí. É isso tudo de gente? Minha turma de hermenêutica, quem sabe que a gente, para entender o texto, a gente tem que entender antes o que, gente? Sem o que, Paulinha? É pretexto para quê? Heresia. Tá certo? Parabéns para a minha turma, né? Estou brincando, as outras também sabiam. Mas o texto é muito interessante, porque o capítulo 12 de Hebreus, ele começa com a palavra portanto. Ninguém começa, a gente sempre fala isso, ninguém começa um discurso com portanto, não é isso? Para o texto começar com portanto, é porque ele está se remetendo a alguma coisa anterior. E o texto anterior que ele se remete, gente, é o texto tão conhecido por nós dos heróis da fé, que é Hebreus 11. Então vamos voltar para Hebreus 11, porque o que Hebreus 12 nos diz a partir de Hebreus 11. Tá certo? E ele começa dizendo assim, Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Foi por meio da fé que recebemos bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fale. Versículo 6 é muito conhecido por nós. Diz como? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aí, o raciocínio do escritor de Hebreus, após falar da importância da fé, é discorrer sobre algumas pessoas que foram exemplos de fé no Novo Testamento. Então ele vai começar o versículo 7, por exemplo, falando de quem? Fala de Noé. Olha só o que ele diz. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Gente, olha só, o versículo 22 vai falar de José. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca de seus próprios ossos. Versículo 23, pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Olha o versículo 38. O mundo não era digno deles, vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para quem, gente? Para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. É interessante que o livro de Hebreus, ele vai fazer uma menção, o escritor de Hebreus, né, que a gente não sabe quem foi o escritor, mas ele vai fazer uma menção sobre o período da lei, o período do Antigo Testamento, e como o Antigo Testamento era somente a sombra de algo que viria ainda no Novo Testamento. Na verdade, o que Hebreus 11 vai falar, ele vai falar sobre vários heróis da fé, e que esses heróis da fé foram heróis da fé, apesar de nunca terem visto a promessa. Eles foram heróis da fé e foram heróis da fé acreditando em uma promessa que não tinha vindo em seu tempo. Então, Abraão não viu a Jesus, Isaac não viu a Jesus, José não viu a Jesus.
né? Só que nesse tempo, no novo tempo, no nosso tempo, nós sim recebemos a promessa. E o grande questionamento que temos é, se esses homens foram heróis da fé apenas com a sombra das coisas que viriam, imagine o que nós podemos ser a partir do momento que acreditamos e que vimos e que enxergamos e que ali está representada a nossa promessa. De certa forma, gente, nós podemos ir mais longe na percepção da promessa do que todos esses heróis da fé. Todos esses homens de Hebreus 11 foram grandes homens, foram grandes heróis da fé. Só que o texto diz é o seguinte: nenhum deles recebeu o que havia sido prometido, porque Deus planejou algo muito melhor para quem? Para nós. Para nós. Para nós foi revelado algo, gente, que para Abraão não foi. Para nós foi revelado algo que para Moisés não foi. Por isso, a perspectiva de santidade, a perspectiva da nossa vida muda completamente. E aí é onde Hebreus 12 vai entrar, né? Vamos ver o que Hebreus 12 diz. Portanto, entendeu agora? Agora que vocês já viram todos esses heróis da fé, portanto, também nós, olha que coisa maravilhosa, também nós. Olha, você viu esses heróis da fé, você viu Abraão fazendo grandes sacrifícios para o Senhor, você viu Davi, você viu José, você viu Noé, você viu tudo isso. Todos eles eram o quê, gente? Todos eles eram heróis da fé. Só que o escritor de Hebreus vai dizer o quê? Também nós podemos ser isso. Também nós podemos viver isso. Só que por que o escritor vai falar sobre isso? Porque o contexto de Hebreus era bastante complicado. O contexto de Hebreus era de judeus que haviam se convertido ao cristianismo. O que gerava uma grande revolta dentro da comunidade judaica. Então, cada cristão convertido do judaísmo, ele era discriminado pelos seus amigos judeus. Aceitar Jesus me fazia ser discriminado pelos meus amigos judeus e me fazia muitas vezes ser discriminado pela minha própria família. Só que aí existia um outro grande problema. Quando o cristianismo começou a crescer muito naquela época, os judeus denunciaram ao Estado que os cristãos eram anárquicos, ou que serviam a um outro rei, um tal de Crestos, né? Um tal de Cristo, um tal de Jesus, como dizem alguns relatos extrabíblicos. O que faz com que o Estado, como por exemplo Nero, perseguisse alguns cristãos. Então, aceitar Jesus era me fazer, às vezes, me afastar da minha família, porque não me aceitava mais, me fazia me afastar de alguns amigos, porque não aceitavam mais minha fé, e me fazia ser um exilado político, porque o Estado também não me aceitava mais, porque eu era cristão. Além disso tudo, existia um outro embargo que era econômico. Então você aceitava Jesus, sua borracharia se chamava Shalom. Você era judeu, né? Você tinha uma borracharia Shalom. Só que aí você se convertia ao cristianismo, aí agora sua borracharia se chamava, sei lá, me diga aí, Pedros Borrachas, né? Bota um negócio assim para ficar meio em inglês, né? Pedros Borracha, olha aí. Jesus livraria Jesus. Aí, meu amigo, o cara olhava para você, ele ia comprar na borracharia Shalom ou na Pedros Borracha? Ele ia na Shalom. Ou seja, você era excluído pela sua família porque tinha abandonado o judaísmo. Você era excluído pelos seus amigos porque também tinha abandonado o judaísmo. Você era exilado político, ou seja, não tinha direitos políticos e era perseguido pelo Estado e muitas vezes até morto, porque seguia o cristianismo. E o seu comércio, o seu fiteiro também não vendia, porque você era cristão. E aí o que é que você faz? O que é que os cristãos começaram a fazer? Começaram a negar Jesus. Começa, gente, a acontecer uma apostasia dentro da igreja. Porque, meu amigo, se servir a Jesus é não ter mais dinheiro, é meus amigos não falar mais comigo, é ser perseguido pelo Estado, é não poder mais alcançar um cargo público. Se seguir Jesus é isso tudo, quero Jesus não.
E o que é o que muito me preocupa numa teologia da prosperidade, que promete um Jesus que vai lhe dar tudo isso. E que quando você não tem tudo isso, você abandona Jesus. O que acontecia aqui era mais ou menos isso, versículo 11. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir, coisa importante hoje, discernir tanto bem quanto mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Na verdade, o que acontecia aqui, gente? O cara não tinha mais dinheiro, os amigos se afastavam dele, aí ele fazia, não quero mais Jesus não, quero mais Jesus não. E aí ele tinha que fazer algumas coisas, ele tinha que declarar que o sangue de Jesus era sangue de porco, ele tinha que dizer que Jesus não era Senhor dele, e ele tinha que dizer de seguir a lei, e não a graça de Cristo. Então ele apostatava completamente da fé. Só que o que é interessante a gente falar aqui, não é necessariamente daqueles que estão apostatando da fé de forma verbal. Na verdade, o que acontecia, gente, era que a igreja estava apostatando da fé em meio às dificuldades. A igreja começou a sofrer grandes dificuldades e começou a apostatar da fé. E eles diziam mais, não tem como eu ser um Abraão da vida que vai abrir mão de tudo, que vai abrir mão até do seu único filho. Não tem. Não tem como eu ser como um Noé que vai ser zombado por todos os seus amigos para fazer a vontade de Deus. Não tem, gente. Noé foi Noé, Abraão foi Abraão. Quem sou eu para fazer isso? Olha o que a igreja dizia. Rapaz, estou mesmo vendo. Acaba foi para o EJC, né? Acaba foi para o EJC, aceitou Jesus, né? Aceitou Jesus, aí foi para as 4 reuniões do círculo e depois se desviou, né? Infelizmente isso acontece muito. Aí você fala, rapaz, cadê você? Cadê você da igreja? Estava tão difícil. Estava tão difícil viver do jeito que eu estava vivendo e ter que ir para a igreja e não sei o quê. Na verdade, o grande problema da igreja hoje, gente, é porque ela ainda não conseguiu ultrapassar o limite do leite. O que o escritor de Apolo é porque eu acredito que quem escreveu Hebreus foi Apolo. Por isso que o escritor de Apolo. O que Apolo, provavelmente Apolo, vai dizer aqui é que a igreja está se desviando, gente, porque essa igreja ainda se alimenta de leite. São pessoas que estão há 10 anos na igreja, há 20 anos na igreja, ou que já foram para 35 acampamentos. Né? Aquele cara vai vai para a igreja todo Natal, se desvia no Ano Novo, volta em janeiro, se desvia no Carnaval, volta em maio, se desvia no São João. Sabe? Tem mal o quê aí? Aí tem o aniversário dele, se desviou de novo. Sabe? E é muito difícil dizer para essas pessoas o que Apolo, o que o escritor de Hebreus vai dizer. Essas pessoas que são assim, elas não podem lançar de novo o fundamento do arrependimento de sua fé. Na verdade, essas pessoas, elas nunca se arrependeram. Essas pessoas que apostataram da fé, essas pessoas nunca se converteram. E o que a gente mais tem na igreja, gente, são pessoas que, já estão na fase de comer alimento sólido, mas ainda estão bebendo leite. Ainda estão sendo enganados por todo vento de doutrina. E aí essas pessoas que ainda se alimentam de leite, essas crianças, são crianças que tropeçam, são crianças que caem. E caem porque ainda não entenderam a razão da sua fé. Caem porque ainda não entenderam o que o escritor de Hebreus vai dizer aqui na frente. O grande problema nosso é achar, Tiago, eu nunca vou ser igual a pastor Sérgio. Tiago, eu nunca vou ser igual a você. Aí eu vou dizer, realmente bonito desse jeito, né? Só nascendo em Patos. Não dá. Bonito desse jeito também, você está querendo muito.
Ah, eu nunca vou ser santo, eu nunca vou orar como o pastor Daniel. Eu nunca vou ser sábio como o pastor Josemar, né? Eu nunca vou ser tão inteligente como o pastor Sérgio. Nunca, Tiago, é muito. O que esse povo dizia aqui, eu chegava para o cabo e dizia, Shalom, que era o judeuzinho que tinha se convertido, né? Shalom, rapaz, você se desviou, olha o que olha o que Jesus fez por você. Ah, não, eu nunca vou conseguir fazer o que Abraão fez. Eu nunca vou conseguir ser como você é, Pedro. Sabe, pessoas que se contentaram em beber leite, pessoas que se contentaram em vir para o culto só assim, no domingo, na quarta, e enfim. Olha o que o escritor de Hebreus tem para essas pessoas, gente. Ele vai dizer o seguinte, portanto, também nós, olha só que frase forte, eu não passei dela ainda, né? Portanto, também nós, preste atenção, não são só os heróis da fé que podem viver pela fé, não são só os heróis da fé que podem fazer essas obras de justiça que Abraão, por exemplo, fez. Na verdade, também nós podemos fazer mais do que eles. Mais do que eles. Por quê, Tiago? Vou lhe explicar. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, a primeira coisa, gente, que me faz sair do leite e entrar no alimento sólido, a primeira coisa que me faz me aproximar mais de Deus, a primeira coisa que pode fortalecer a minha fé, é eu estar rodeado de nuvem de testemunhas. Quem é a nuvem de testemunhas que Hebreus 12 está falando? Os heróis da fé de Hebreus 11. Ele vai dizer, gente, olha a nuvem de testemunhos que você tem. Você não pode olhar para pessoas que são heróis da fé e olhar para essas pessoas com a tristeza de dizer, eu nunca vou conseguir fazer como ele fez. Não! A gente tem que olhar para a nuvem de testemunhas e tem que dizer, se eles conseguiram, eu também posso conseguir. Na verdade, gente, a gente tem que olhar para pessoas que estão ao nosso redor, e eu lhe digo, cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Você tem que se cercar de nuvem de testemunhas de Jesus. Isso não quer dizer que você não vai ter amigos não cristãos, não é nada disso, até porque você precisa evangelizá-los, mas você precisa ter muito cuidado com as pessoas que estão ao seu redor. Porque o primeiro passo que o escritor de Hebreus vai dizer é, você pode sim, também nós, porque nós estamos rodeados dessa nuvem de testemunhas. É muito interessante que eu teve a nuvem agora, e um dos pastores que esteve aqui conosco foi o pastor Antônio Carlos Costa, o presidente da ONG Rio de Paz. Um homem, gente, fantástico. Um homem fantástico. E ele chegou, estava passando a gravação do DVD do Estado Jovem, o lançamento do DVD do Estado Jovem. Ele chegou, sentou nessa cadeira aqui na frente, baixou a cabeça e não olhou o DVD. E todo mundo assim, vidrado no DVD. E ele... Eu falei, rapaz, ele não gostou do DVD, não. Não gostou, não. Acho que ele não gostou daqui, não, do Centro de Convenções. Chegou, sentou, baixou a cabeça. E aí eu sei que ele pregou. E quem estava aqui, gente, foi uma pregação maravilhosa. Ele foi aplaudido de pé quando terminou aqui. Foi uma coisa maravilhosa, de Deus. E aí quando saiu, eu estava com ele lá na presidência, e aí eu fiz, pastor, foi uma bênção, parabéns pelo seu trabalho. Aí ele fez, meu irmão, eu ouço isso com tanto temor. Aí eu fiquei olhando para ele, entrou uma outra pessoa e entrou na presidência e fez, pastor Antônio Carlos, eu me inspiro muito no seu ministério. Eu quero muito um dia poder viver um ministério como o senhor vive. Aí ele repetiu, meu irmão, eu ouço isso com tanto temor. E aí o irmão, pastor, não quero lhe entristecer. Deus abençoe, não sei o quê, e saiu, né? O irmão viu assim, entrou na presidência sem pedir meu licença, falou com ele e foi embora. E aí eu perguntei, pastor, como assim o senhor ouve isso com tanto temor? Aí ele fez, meu irmão, você dizer isso me faz ver como eu sou falho e como eu preciso me aproximar mais de Deus e como eu preciso estar junto de Deus para que eu não lhe decepcione. Eu falei, meu Deus, meu Deus. Aí, na nuvem, sabe, quando acabava uma palestra, passava um vídeo. Aí a foto dos palestrantes. É um negócio assim, bem slow motion, um negócio bem legal. Todos os palestrantes subiam como? Gente, depois dessa, eu subi assim,
Eu fui o último, né? Esperando o momento que eu ia subir. Sou de Patos. Subi assim, meu Deus, eu não sou ninguém, meu Deus, me perdoa, meu Deus, eu não sou nada, meu Deus, me usa, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sabe, gente, é muito belo você estar cercado por pessoas que são testemunha de Cristo. Porque a gente aprende muito mais pelo que as pessoas vivem ao seu lado do que pelo que elas falam necessariamente, não é verdade? Às vezes tem gente que fala tanto e não vive nada, né? Mas é muito bom, a gente precisa estar cercado de pessoas assim. A gente precisa estar próximo a essas pessoas. Quem são as testemunhas de Cristo que estão ao seu redor? Quem são as testemunhas de Cristo que estão lhe ajudando? É muito interessante isso porque toda vez, ou na maioria das vezes que eu prego, alguém vem conversar comigo e pede conselho. Aí senta, aí está no fim do culto, 11 horas da noite, aí faz, Tiago, 10 minutos. Assim, coisa simples. É porque eu adulterei. Me dá aí 10 minutos, 10 minutos, diz aí, 10 minutos. Aí é pecado? É a única coisa que eu consigo lhe dizer em 10 minutos. Né? É como se a gente viesse aqui comprar um conselho, sabe? Porque é mais fácil, a gente vive uma sociedade de consumo, né? Então eu venho aqui comprar um conselho, ou me dá aqui, eu só tenho esses 10 minutos para aprender a ser cristão, então me diz aí como é. E a gente esqueceu que a gente aprende muito mais sobre a nossa fé e sobre a nossa vida quando a gente vive discipulado. E discipulado é discípulo ao lado. No cristianismo, gente, a gente aprende muito mais juntos, um ao lado do outro. Aí eu faço, meu irmão, você precisa de um processo de restauração. Você precisa ir para um grupo pequeno, você precisa conhecer pessoas, você precisa ser cuidado por pessoas e tal. Ele faz, Tiago, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para isso. Aí eu faço, meu irmão, se você não tem tempo para ser restaurado, você não tem tempo para muita coisa na vida. Na verdade, gente, a gente precisa valorizar testemunhas de Cristo ao nosso redor, porque são essas testemunhas que me tiram do leite e me fazem começar a viver alimento sólido. Eu posso chegar mais longe que os heróis da fé, sim ou não, gente? Sim, primeiro ponto, por quê? Porque eu estou rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas. Segundo ponto, para a gente ir além. Livremo-nos de todo o quê? Embaraço. Nessa minha tradução diz, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, né? Só que ele vai dizer, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado. Então, gente, tem duas coisas que nos atrapalham. O primeiro é o pecado, e pecado a gente sabe o que é. Pecado está na Bíblia, dizendo que é tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Mas além do pecado tem o embaraço. Embaraço não é pecado, mas é coisa que pode lhe levar a pecar. Embaraço, gente, é aquela coisa que tu está fazendo que é sem futuro, só lhe faz perder tempo, só lhe faz se afastar da sua família, só lhe faz se afastar de Deus, só lhe dá trabalho. É tipo você ser síndico do condomínio. Para quê? Eu não entendo. Tem gente que faz, Tiago, minha vida é tão corrida e eu ainda tenho reunião do condomínio. Para quê? É embaraço, gente. Pelo que tu quer teu condomínio? Tiago, é porque eu tenho isenção de R$50. Vale a pena, gente. Vale a pena. R$50 é tão relativo, né? Às vezes é muito para mim e pouco para você. Na verdade é vice-versa, é o contrário. Depende da pessoa. O que eu quero dizer é que às vezes você está com 3 empregos e não é pecado ter 3 empregos. Não é pecado de forma alguma ter 3 empregos. Mas esse seu terceiro emprego, meu irmão, só está lhe afastando da sua mulher. Só está lhe afastando de Deus. É R$1.000 a mais, 2.000, de novo, isso é relativo, sei lá quanto é. Eu não posso julgar isso para você. Você que sabe o que é muito e o que é pouco para você. Só que você tem que prestar atenção se isso não é embaraço. Porque você pode estar dizendo, Tiago, eu nunca vou ter a vida que Abraão teve. Também, meu irmão, liderando condomínio. Você é síndico do condomínio. Você é o presidente da Associação dos Moradores de Patos em João Pessoa. Né? Você torce para o Palmeiras. Coisa sem futuro, gente. Eu o quê? Olha o embaraço, minha irmã.
Eu sou palmeirense. Quando ele foi para a segunda divisão, esse embaraço eu não tenho mais. Eu vou perder meu tempo. Entendeu, gente? Você está rindo, mas às vezes a gente está com tanto embaraço na vida, gente. Tanto embaraço. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estava fazendo umas economias lá em casa, porque o negócio estava apertado. Como deve estar na sua casa também. Aí eu estava lavando a louça, fazendo faxina, lavando o carro. Meu amigo, aí o sábado, que era meu dia de botar as pernas para cima e assistir um filme com minha esposa, era a gente faxinando. Piniqueira. Lá em Paz chama de piniqueira. Né? Aqui não é assim, não? É assim? Lá em Paz chama isso. Esse negócio de faxina não, é piniqueira. Eu tive uma piniqueira aqui para casa e tal. Lá em Paz chama assim, gente. Eu não sei como é que chama, vocês estão meio assombrados, eu fiquei com medo agora. Tem diarista, né? Mas lá em Paz não chama diarista. Então, aí eu passava o sábado inteiro, aí eu prego à noite no Cidade Jovem. Olha só a minha vida, trabalho de segunda a sexta, né? Prego aos domingos, quase todos os domingos, prego no sábado no Cidade Jovem, aí meu sábado de manhã e tarde era fazendo o quê? Faxinando. Eu fiz amor. R$50, R$100 é muito importante para o nosso orçamento. Mas um dia de nós dois assistindo Sessão da Tarde, a Lagoa Azul é mais importante. Porque eu vou lhe dizer, pode ser a Lagoa Azul, pode ser Sessão da Tarde, mas o que importa é estar com a pessoa que você ama, é família. Entendeu? Nem fazer uma festa lá no Espaço dos Leões, lá na Bica. Né? Pode ser um dia na Bica, gente. No Espaço dos Leões. Você gostou dessa piada? Sei que vocês já conheciam essa. Vale a pena, gente. É sério. Olhe para mim, olhe para mim. Olhe para a sua vida e veja o que é embaraço. Porque às vezes seu casamento está meio frustrado, você está meio triste, você vive cansado. Eu vivo cansado, eu não aguento essa vida, não sei o quê. Também, meu irmão, você não precisa fazer tudo isso que você está fazendo. Você não precisa. Talvez seja melhor você começar a pagar algumas coisas e diminuir sua carga em outras coisas. Talvez você precise se livrar de um desses empregos. Né? Você precisa se livrar de alguns embaraços. Porque uma das coisas que atrapalha a nossa fé, preste atenção, esse texto é muito esclarecedor. Às vezes a gente acha que o que atrapalha a nossa fé é só o pecado. Não. Às vezes é um embaraço de coisas que você não precisa fazer, mas que quer fazer, muitas vezes porque é perfeccionista demais, e preste muita atenção nisso. Muitas vezes porque você é zeloso em excesso com algumas coisas. Muitas vezes porque você não permite que essa mulher toque na minha louça. Manhã tinha um armário enorme, com um monte de taça, que ela mandava eu limpar uma por uma. Uma por uma. Fazia, manhã, bote a menina daí para fazer isso. Ela fazia, não, só quem sabe ilustrar isso é você. E porque no dia que quebrar, eu sei que a culpa é sua. Então, é um zelo, gente, que me deixa, sabe? Livre-se dos embaraços. É sério isso, gente. Quem aqui, não precisa responder, mas quem aqui chegou dizendo, meu Deus, como eu estou cansado? Quantos estão em casa e desistiram de vir para o culto porque estão cansados? E aí você está cansado porque teve um dia excepcional de muito trabalho? Ok, agora você viver cansado, viver estressado, viver sem vontade de fazer a obra do Senhor, viver sem tempo de exercer seu ministério, viver sem tempo de exercer seus dons, viver sem tempo de fazer um devocional de manhã, viver sem tempo de parar um pouquinho à noite e ler a Bíblia, meu irmão. Pode ser que o que você esteja fazendo não seja pecado, mas é embaraço. É embaraço. É muito interessante quando Paulo diz, esforce-se para ter uma vida tranquila. Porque a gente não vive isso. Na verdade, a gente vive uma vida hoje de tanto estresse. E se a gente acha um buraquinho no nosso dia, a gente já vai fazer o quê? Já vai fazer outra coisa. Não, hoje, a gente precisa estar com a mente ocupada. É incrível. Ficou um pouquinho vazio, vai para o Instagram, dá uma olhada. Eita, Ó, Deus falou, né, irmã?
A pregação ficou mais um pouquinho chata, já estou no Face. E tu acha que eu não estou vendo? Estou vendo e estou amaldiçoando daqui de cima. Estou brincando. Estou vendo e estou orando por você. Queima, Jesus. Quebre esse celular. É embaraço. Eu vou falar de celular. Posso falar de celular? Deixa eu falar de celular. Porque eu estou fazendo uma teoria neoplatônica, socrática sobre celular. É do diabo. Não tem condições. Porque, olha, eu estou fazendo uma análise. Só tem coisa ruim, né, irmão? Eu estou fazendo uma análise, gente. É sério. A Bíblia, quando fala de oração, preste atenção. A Bíblia, quando fala de oração, ela não diz isso como regra. Mas ela diz, olha, meu irmão, se tranca num quarto escuro. Né? Se tranca num quarto escuro. Vá orar. Por que um quarto escuro, gente? Porque Deus só fala no escuro? Deus só fala de noite, Deus só fala dentro de um quarto? É não. Por quê? Eu acho que é porque lá você consegue ter mais o quê? Foco, né? Concentração. Ali você para. Quando você ora de madrugada, é porque Deus está menos ocupado? É não, gente. É porque ali você consegue parar mais, você consegue estar com a mente mais tranquila. Então é foco. Foco. E hoje tem gente que entrou no culto já está lá olhando tudo. Está no momento de louvor, o celular está apitando. Foi um vídeo besta do WhatsApp, ele está lá olhando. O fulano de criança, que engraçado no Facebook. Aí está aqui, eu te louvarei, pi. Gente, não tem foco. Tem gente que vem para a igreja hoje, é embaraço. Eu não vou dizer a você que você olhar o Facebook é pecado. Não vou lhe dizer isso, porque não é. Mas talvez esteja sendo embaraço para a sua vida cristã. Talvez esteja sendo embaraço para a sua vida. Nesses 40 dias de jejum, 10 anos atrás, 40 dias de jejum era jejum de choquito, né? De Melquibar, né? Como era? Hoje, está fazendo jejum de quê? De WhatsApp. Está fazendo jejum de quê? De Facebook. Lógico. É hoje o que mais tira o nosso foco para as coisas de Deus. Não é necessariamente pecado, mas é embaraço. Para muita gente tem sido embaraço. Ele vai dizer, livremos-nos então de tudo que nos atrapalha e livremos-nos do pecado que nos envolve. E aí a gente chega na questão do pecado. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na verdade, gente, a grande diferença entre os heróis da fé e nós é porque nós vimos a promessa. E os heróis da fé não. Nós conseguimos enxergar Jesus Cristo em meio a essa corrida. E os heróis da fé não. A grande diferença, gente, é que um dia Jesus Cristo ele foi crucificado. E ele foi crucificado nu. Né? Naqueles filmes bota o paninho ali, né? O homem crucificado, ele era crucificado nu. Agora imagine 2000 anos atrás alguém ser crucificado nu na frente de sua mãe, na frente de seus irmãos, na frente de seus amigos. Alguém ser apedrejado alguém sofrer as chibatadas que ele sofreu, sofrer tudo que ele sofreu, morrer de cruz, ser condenado injustamente. Olha tudo que Jesus sofreu. E ele vai dizer, olha, preste atenção em tudo que seu mestre sofreu, preste atenção em tudo que ele passou. Como é que você pode querer desistir, sabendo que seu espelho é Cristo, sua meta é Cristo, e vendo tudo que ele fez por você? Como é que você pode desistir em meio a isso? Como é que você pode achar que está sofrendo demais? Ah não, Tiago, estou sofrendo muito. Ah não, Tiago, está muito difícil. Ah não, Tiago, eu não consigo mais. Ah não, Tiago, eu não suporto. É muito interessante quando ele diz, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus Cristo. É engraçado que eu fui jogador, né? Vocês sabem disso. Sabiam não? Agora sabem, eu fui um grande goleiro. Eu tinha ali 1,80 m já. Na verdade, eu joguei em um time lá em Patos. E eu era, é sério, eu não gosto de contar essa coisa, porque ninguém acredita em mim.
Mas é sério, eu jogava, e meu sonho era ser jogador, né? Jogador do Palmeiras. Olha o embaraço. E aí, meu sonho era ser goleiro e tal, então eu jogava num time lá em Patos, time de Toinho. Toinho era um ex-jogador lá de Patos, muito conhecido, nacional de Patos. Foi artilheiro lá no campeonato patoense, enfim, um sucesso na cidade. E eu era jogador do time dele, né? Tinha 2 goleiros. Aí eu lembro que foi um olheiro do Flamengo. Aí eu fui, né? Eu fui jogar, Toninho chegou e falou, Tiago, o olheiro do Flamengo tá aí. Você tem que jogar bem, a gente vai fazer um amistoso e tal. Aí eu, beleza. Aí eu fiquei lá. Gente, o cara deu um chute assim de fora da área. Lá no canto esquerdo, lá onde a coruja dorme. Eu fui lá, troquei de mão assim, ó. Bem Veloso. Veloso do Palmeiras antigão. Troquei de mão, defendi. Gente, para que eu defendi essa bola? O olheiro estava sentado do Flamengo, se levantou, foi no técnico, apontou para mim assim e cochichou. Aí eu fiz, pronto, vou embora. Vou embora. Vou morar no Rio de Janeiro. Meu Deus, de Patos para o Rio de Janeiro. Jesus do céu. Jesus, imagina eu jogando no Maracanã, meu Deus, amanhã. E se eu não for bom? Aí eu comecei a pensar no futuro. Aí eu tinha uma paquerinha. Aí eu, meu Deus, a gente vai ter que acabar todo o nosso amor, todo o nosso romance. Meu Deus, eu não vou ver mais minha mãe. E se eu me envolver com coisa errada? Meu Deus, não vai dar. E eu nessa pensando no futuro, olha só, preste atenção. Porque muitas vezes o que nos destrói é o não olhar para a coisa certa. E aí eu lá pensando, eu já estava me vendo no Flamengo já. Estava me vendo lá. Aí o meu zagueiro recuou a bola. Assim, ó. Abra aí que eu vou mostrar essa para vocês. Goleiro que é goleiro, quando vai pegar uma bola rasteira, não é assim não. Que assim é frango. Tá? Ele dobra essa perna aqui, ó. Eita, meu. Deixa eu subir aqui. Goleiro que é goleiro, gente, ele pega assim, ó. Entendeu? Do jeito que eu fui me amostrar, pegar assim, a bola bateu aqui e entrou. Foi. Gente, mas eu fiquei triste. Aí o pessoal chegava e fazia, beleza, Tiago, vai dar certo, tem problema não, vamos lá. Oxi. Mas, acabou o jogo, eu ficava assim, olhando pro olheiro. Me chama. Mas, nem olhou para mim. Foi embora. E eu vou lhe dizer uma coisa. Depois desse dia, eu nunca mais joguei bola. Quem é o goleiro da seleção hoje? Diga aí. É Júlio César? Pronto. Se eu não tivesse desistido, gente, naquele dia, o goleiro da seleção hoje ia ser Júlio César. Mas talvez eu tivesse jogado no Nacional de Patos. Né? Não joguei. O que eu estou dizendo isso, eu sempre conto essa história quando eu penso em alguns textos bíblicos, como por exemplo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, busco o alvo. Sabe? Ou como esse texto que vai dizer, olha, corra com perseverança a corrida que te é proposta, tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus. Em uma corrida, gente, a gente nunca pode desviar o foco. Não é verdade? Em uma corrida você não pode ficar olhando para trás. Quando eu vejo a corrida de São Silvestre, eu fico irado com aqueles brasileiros que correm olhando para os quenianos. Né? Os quenianos estão lá de boa. Quer nem saber, né? Quando chega no último quilômetro, os brasileiros só vê o queniano passar, né? Porque você não pode correr olhando para trás. Assim como também você não pode correr se preocupando no final da corrida. Você tem que correr como? Com os olhos fitos onde você quer chegar, mas vivendo o presente e sem se deixar ser atrapalhado pelos embaraços do passado. E quando o escritor de Apolo, ele compara a vida cristã a uma corrida, eu só posso pensar nisso também. Porque ele vai dizer, os nossos olhos têm que estar fitos em quem, gente? Em Cristo.
Ah, meu Deus, eu estou desempregado, Tiago, não sei o que, eu vou negar a fé. Meu irmão, não olhe para o desemprego, olhe para Cristo. Meu Deus, Tiago, mas eu estou doente. Meu irmão, não olhe para a doença, olhe para Cristo. Porque se você olhar para a sua doença, você vai tropeçar e vai parar, você vai desistir. Ah, Tiago, mas eu estou muito cansado. Meu irmão, se você olhar só para o seu cansaço, você vai desistir. Você tem que olhar para quem? Para Cristo. Na corrida do cristianismo, gente, se você só foca no pecado, no problema, nas pedras do caminho, você cai. Você cai. Tanto que ele termina o texto dizendo o quê? Façam isso para que vocês não se cansem nem desanimem. Se você vive sem olhar para Cristo, você vai cair. Você vai desanimar. O que é que mais está na sua cabeça hoje? Às vezes você chegou aqui assim. É totalmente uma perspectiva totalmente diferente do que Cristo gostaria de nós. Talvez você chegou aqui com o seu problema na cabeça e vai sair daqui olhando só para o seu problema. E você quer que Jesus chegue e faça, não, meu filho, deixa eu tirar esse problema da sua cabeça, deixa. É diferente. Na verdade, você tem que chegar aqui dizendo, o problema fique aqui, porque na verdade meu olhar é para Cristo. E aí quando eu olho para Cristo, aí esse problema deixa de existir. Ele pode até existir, mas Cristo me faz perseverar, gente. Cristo me faz prosseguir. Abraão não viu Cristo. Noé não viu Cristo. José não viu a cruz. Nós vimos, gente. Nós vimos tudo que o nosso Deus pôde fazer por nós. E a única coisa que a gente precisa fazer é colocar nossos olhos em Cristo. Até porque, para encerrar, a banda pode subir. O que ele vai dizer no final é muito belo. Versículo 5 diz assim, olha que palavra linda, olha que palavra linda. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Não leia o próximo versículo, olhe para mim, deixe de filar. Olha o que é que ele vai dizer. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filho. 2 pontos. Não olhe para a Bíblia. O que é que você acha que vai ter aí? Olha o que é que o escritor de Hebreus disse. Olha, meu irmão, você está vendo esses heróis da fé? Vamos recapitular para encerrar. Você está vendo esses heróis da fé? Tô, Apolo. Então, olha, você pode ir além. Agora, primeiro, você tem que se firmar na nuvem de testemunhas que está ao seu redor. Você precisa se livrar de todo embaraço. Você precisa se livrar do pecado. Você precisa fixar seus olhos em Jesus e não nos problemas. E agora, prepara, que eu vou lhe dar uma palavra de ânimo e de vitória. Não olhe para a Bíblia ainda. Vou lhe dar agora uma palavra de ânimo para você que está desanimado. Qual é a palavra que vocês estão imaginando aí? Meu filho, pare de sofrer. É essa? Olha o que é que diz. Olha o que é que diz. Meu filho, você vai parar de ser disciplinado. É isso? Não. Meu filho, você vai parar de chorar. É isso? Não. Meu Deus, o que será? Meu filho, eu vou te dar a vitória. É isso? Não. Ele diz assim, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Ou seja, você que agora não está mais vendendo no seu fiteiro, porque as pessoas não falam mais com você. Você que sua família se afastou de você, porque você não quer beber com eles. Você que está sendo discriminado, porque você não quer adulterar com a mulher do trabalho. Não se magoe com isso, não desista por causa das tribulações, não desista por causa dos problemas, não desista por causa da doença. Coloque seus olhos em Jesus e não despreze as disciplinas que Deus coloca sobre a sua vida. Não está dizendo aqui que as disciplinas vão acabar, você me entende? A palavra de ânimo que Deus tem aqui não é a palavra que diz que o seu problema vai acabar, porque não diz isso. Isso é o que a teologia da prosperidade diz, isso é o que o leito espiritual diz. Isso é o que as pessoas que ainda estão nos fundamentos básicos da fé esperam. O que ele vai dizer é, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem fique magoadinho. Estou de mal com Deus. Estou de mal, estou magoado. Deus não fez o que eu queria. Não se magoe com a sua repreensão, porque o Senhor só disciplina quem, gente? Não, você não viu não. Deus disciplina quem? A quem ama.
E Ele castiga todo aquele a quem aceita como filho. Deus castiga porque Ele já disse que é embaraço e você continua destruindo seu casamento. Deus disciplina porque você sabe que é pecado, mas você continua destruindo sua vida. Deus disciplina, castiga você porque Ele lhe ama. Deus lhe castiga e disciplina porque você é um filho amado que não tem obedecido, que não tem olhado para Ele, que não tem fitado os olhos nele, que não tem fixado os olhos nele. Ao contrário, você olha para o seu passado, e aí vem aquele sentimento de autocomiseração. Porque eu não posso, porque eu não sou ninguém, porque ele nunca dá certo comigo, porque as coisas só dão certo com ele, não dá certo comigo, sempre foi assim. Aí Deus está dizendo, meu filho, olhe para mim. Para mim. Ou então você é aquele sonhador, cadê que eu não estou vendo, cadê, está longe e tal. E aí você fica olhando tão lá na frente que tropeça na pedra de hoje. E aí Deus está dizendo, para de especular sobre o futuro, deixe de ser ansioso, basta cada dia seu próprio mal. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu, não semeiam, não colhem. Basta cada dia seu próprio mal, olhe para o hoje, viva o hoje e olhe para mim. Porque você está sonhando lá na frente e está tropeçando no básico. Pare de olhar para as pedras que têm passado no meio do seu caminho. Também. Pare de olhar para a doença de hoje, para a dor de cabeça de hoje, para o desemprego de hoje, para o medo de hoje, para a angústia de hoje. Você não vai deixar de viver nada disso. Deus não vai tirar necessariamente nada disso. Porque o que o apóstolo... O que o escritor de Hebreus vai dizer é que você pode ir muito além dos heróis da fé, mas Abraão sofreu, Noé sofreu, Davi caiu, mas eles foram heróis da fé. O que ele está dizendo aqui é, fixe seus olhos em Jesus, fixe seus olhos em Jesus, e quando for difícil enxergar Jesus, enxergue pessoas que servem a Ele, que estão ao seu lado, que são a nuvem de testemunha, a nuvem que no Antigo Testamento representou o cuidado de Deus sobre as pessoas. Essa nuvem também é uma nuvem de testemunhas que Deus coloca ao seu lado, que representa também o cuidado que Ele tem com você. Porque muitas vezes você não enxerga Deus e Jesus na sua vida numa perspectiva espiritual, porque Deus está se revelando através de testemunhas que Ele tem colocado do seu lado e você tem desprezado. Porque você vai achar essas testemunhas na igreja. E você não vai conviver com essas testemunhas se você só vem aqui no culto, dá a paz do Senhor e vai embora. E seu círculo de amizades é todo fora da igreja. Não vai. Como é que você quer estar firme na fé se você não tem amigos e nuvem de testemunhas ao seu redor? Não vai. E por fim, gente, eu encerro dizendo o que o escritor diz. Muitas vezes você tem achado que tem sofrido demais, você tem achado que tem passado dificuldades demais. Eu caí, mas eu caí porque foi difícil demais. Olha o que esse texto diz. Versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E por que o escritor vai dizer que você ainda não chegou a sangrar para viver em santidade, então você não pode reclamar de nada. Por que você não pode reclamar de nada? Porque Abraão não viu a promessa, mas nós vimos, e o nosso Deus sangrou por nós. O nosso Deus derramou o próprio sangue por nós. O nosso Deus, Ele deu a própria vida por nós. Então, meu irmão, se você ainda não morreu pelos outros, se você ainda não foi envergonhado como Cristo foi pelos outros, se você ainda não foi assassinado como Cristo foi pelos outros, quem é você para desprezar o Deus que fez isso por você? Quem é você para achar que já sofreu demais, se o nosso próprio Deus sofreu, sangrou e morreu por nós? Não sangramos até a morte na luta contra o pecado, então ainda não fizemos o suficiente. Então ainda dá, então eu ainda vou perseverar, então eu ainda vou continuar, então eu ainda vou em frente. Então eu vou perseverar com os olhos fixos em Jesus, vivendo de fé em fé, não vivendo pelo que eu vejo, mas vivendo por fé. Não vivendo de acordo com o passado, não vivendo especulando o futuro, não vivendo tropeçando no presente, vivendo com os olhos fixos em Jesus.
Porque se nossos olhos não estiverem em Jesus, você vai cair. Se os olhos da igreja não estão no autor e consumador da nossa fé, no alfa e no ômega, naquele que morreu e ressuscitou, naquele que deu a vida por nós, naquele que derramou o sangue por nós, seremos eternamente bebês, eternamente crianças, eternamente imaturos, eternamente tropeçaremos, eternamente cairemos. Viveremos de transições, viveremos de altos e baixos, viveremos como numa montanha russa. Viveremos hoje bem na fé, hoje bom na fé, amanhã mal na fé. E viveremos assim porque nossos olhos não estão em Cristo. Eu lhe digo uma coisa, Abraão foi um grande herói da fé, Noé foi um grande herói da fé, mas nós, que não vivemos somente pela sombra do Antigo Testamento, mas pela graça eterna do Novo Testamento, nós que vimos o sangue de Cristo derramado na cruz, nós podemos ir além. Ora, para isso, você vai ter que colocar os olhos em Cristo e não no dinheiro. Você vai ter que tirar um pouquinho seus olhos do Facebook, colocar em Jesus. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, porque Deus os trata como filhos. Que Deus nos abençoe.